O homem que agrediu uma mulher por ela usar o banheiro feminino foi preso. E olha, nem a defesa dele está conseguindo justificar esse ato lamentável. É a história que a gente vai ver no plantão de hoje, mas antes não custa lembrar que o plantão é um oferecimento da Fílmica, uma plataforma de filmes independentes. Se você assinar até o final do ano, você vai ter 75% de desconto no plano anual. Olha só que beleza. Sai R$ 60 para uma assinatura para você ou para dar de presente para alguém. Então vamos ver o plantão do Meteoro. E quem vai detalhar melhor essa história lamentável pra gente é a Sofia. Sofia, conta melhor essa história pra gente aí, que é uma continuação de uma história que a gente já começou a contar aqui no plantão, né? Exatamente, né? É uma história que começou na noite do dia 23 de dezembro, último sábado, em que uma mulher foi agredida ao sair do banheiro feminino em um bar em Recife, né? O bar Guaiamum Gigante. Essa mulher é uma mulher cis, né? Ou seja, uma mulher que não é trans, mas ela teria sido confundida com uma mulher trans por um homem que estava no bar e por isso a agrediu. Deu um soco no rosto dela, chegou a quebrar o óculos que ela estava usando e tudo mais. A informação que a gente tem é que agora, 6 dias depois, esse homem foi preso. A gente pode ir lá para Globo News que eles vão contar para a gente isso. Foi preso o homem que agrediu uma mulher de 34 anos em um restaurante no Recife por achar que ela era transexual. De acordo com a polícia, o mandado de prisão contra Antônio Felipe de Sá foi baseado na lei do racismo, seguindo decisão do STF, que permitiu o reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. A vítima informou que ela estava saindo do banheiro feminino quando foi abordada por Antônio, que perguntou se ela era homem ou uma mulher. Em seguida, ele deu um soco. Depois da divulgação das imagens, duas ex-companheiras do agressor denunciaram episódios de violência durante antigos relacionamentos. A defesa diz que Antônio de Sá está à disposição da justiça para esclarecimentos. Beleza, então a gente viu aí. Eu acho interessante notar que tenha sido usada a lei do racismo, né, para enquadrar esse agressor. Que tem aí uma questão jurídica envolvida, porque o STF decidiu que equiparar o crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo. Então, é por isso que acaba sendo usada a lei do racismo. Mas tem aí uma questão, eu acho, simbólica também, que em um depoimento, essa mulher que escolheu não se identificar, né? Ela não teve o nome dela divulgado pela imprensa, ela não quis isso. Mas em uma entrevista que essa mulher deu à filial do Nordeste, né, filial da Rede Globo, ela falou que ela acredita que uma das razões pela qual ela pode ter sido confundida com uma mulher trans é porque ela estava usando um turbante. Então não dá para deixar de ver um componente racial nisso também, né? De qualquer forma, o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Pernambuco, o Fenelon Pinheiro, ele se pronunciou sobre o caso, explicando, né, que sim, apesar dela ser uma mulher cis, isso pode ser considerado um crime de transfobia. A gente pode ir lá ver o Fenelon Pinheiro falando. Olha, são vários crimes, né? Ele violou aí a lesão corporal, é, apesar de, da, de ser uma mulher cis, foi um crime de homofobia. A gente está defendendo que ele pague por esse crime. Tecnicamente seria um crime de transfobia, né? Mas, ok. Porque não interessa se ele sabia ou se ele não sabia se era ou não se era trans. O que interessa é que a motivação dele é se fosse. Então, se fosse uma pessoa trans, estaria legitimado? Claro que não. Evidentemente que não. Então, de forma alguma está legitimado isso. Então, ele foi motivado porque achava que era uma pessoa trans. Então, ele vai ter que pagar por isso, independente se ele sabia ou se não sabia, e se era ou se não. Você vê aí, não interessa se é, se não é, o que interessa é que foi essa a motivação.
E a gente pode voltar para aquela tela ali, o Everton, que a gente vai ver que a própria vítima também falou a mesma coisa, que também concorda que é um crime de transfobia. Apesar de eu ser uma mulher cis, na cabeça dele eu não era. Na cabeça dele eu era a pessoa trans, aquela mulher trans que merece apanhar, que merece morrer, que merece ser agredida no espaço público, onde está confraternizando com os amigos. Né? E, por fim, uma última coisinha que eu queria mostrar, pode deixar aí, o Everton, é, é que uma das ex-companheiras do agressor falando que, demonstrando, né, que realmente era uma questão recorrente para ele isso. Ele é muito homofóbico, ele é muito preconceituoso. Em várias situações eu tive que sair de onde a gente tava, porque depois que ele bebe, ele começa a julgar as pessoas. Ele começa a soltar graça, sabe? E, óbvio, que você sente vergonha, né? Eu não sei o que foi que aconteceu dentro do banheiro, mas ele gosta de levar isso na frente das pessoas. Então, eu acho que quando a mulher que estava com ele trouxe a situação, ele quis dar uma de machão e quis mostrar que ele resolvia o problema do mundo na cabeça dele. Na cabeça dele, homossexualidade é doença. Então você vê aí, realmente é um caso que é todo um perfil que esse homem tem, né, o Everton. E a gente tem aí a informação da imprensa que o acusado aí, né, o agressor, ele divulgou uma nota negando que ele tenha um histórico aí de violência contra as ex-companheiras, que foram duas ex-companheiras que denunciaram esse histórico, mas ele não tentou explicar a agressão que foi a que fez ele receber toda essa atenção para começo de conversa, né? Então, e é interessante que essa nota foi divulgada nas redes sociais, mas, ao que tudo indica, foi uma nota que foi escrita junto com advogados e tal. Então, nem os advogados deles tiveram coragem de encostar nessa agressão que ele cometeu agora. Então, realmente não tem muita explicação. E, enfim, o Everton, só para o que eu tinha de informação para trazer agora sobre essa prisão é essa. Ele ainda vai ser julgado, né? Não foi julgado, vai estar em prisão preventiva. Mas eu queria aproveitar aqui, já que terminamos a informação, para trazer uma questão aí de uma análise mesmo, né? Que a gente está pensando aí num caso de agressão transfóbica e daí eu vou dizer, eu sou uma mulher trans. E eu posso dizer que essa cultura que se criou, desse pânico, meu Deus, a mulher trans no banheiro e tal, é uma cultura que só gera insegurança para todas as mulheres, sejam elas cis ou trans, né? Para nós, mulheres trans, porque a gente não consegue ir no banheiro em paz, em lugar nenhum, a gente muitas vezes acaba passando sede quando está fora de casa, porque não quer beber nada, porque tem medo de ir no banheiro, porque nunca se sabe quando vai encontrar um cara desse tipo, sendo que a única coisa que a gente quer fazer lá é o que todas as mulheres fazem no banheiro, não tem nada de especial. Mas também gera insegurança aí para as mulheres cis, que supostamente seriam as pessoas que estariam sendo defendidas por essa cultura, né? Porque eu até trouxe aqui aqui no Meteoro, quando eu trouxe aí a notícia da agressão em si, vários exemplos, assim, tipo, só em 2022, 2023 eu consegui encontrar 4 pessoas públicas, 4 mulheres públicas, atrizes, influencers que foram agredidas por serem confundidas com mulheres trans. Se você for procurar questão de mulheres lésbicas sendo agredidas por serem confundidas com mulheres trans, você vai encontrar muitos casos, muitos casos. Acontece o tempo todo isso. A gente ficou sabendo desse caso porque rolou uma agressão física que foi filmada pelas pessoas que estavam no bar. A gente fica sabendo aí dos casos das influencers, das atrizes que foram confundidas com mulheres trans porque elas são famosas, mas esse tipo de caso é muito mais comum do que as pessoas imaginam, só não chega nas vias de fato, como a gente viu agora. Então, na verdade, para as mulheres, o homem que quer defendê-las da mulher trans no banheiro, para as mulheres cis, esse homem é mais perigoso do que as próprias mulheres trans no banheiro. É só isso que eu tenho a dizer. Pois é, Sofia. E esse pânico moral que a gente sabe que muitas vezes é feito de maneira proposital, por motivos políticos, acaba tendo um efeito na sociedade
lamentável e a gente sabe que tipo de pessoa geralmente incita esse tipo de pânico moral com fins políticos e que acaba não pensando em todos os acontecimentos que esse pânico moral desencadeia. Então, realmente é lamentável. É uma cultura, é algo a ser debatido e combatido, esse pânico moral. Eu acho que dá até para citar um nome aqui, Nicolas Ferreira, por exemplo, deputado federal que mandou a irmã mais nova dele, menor de idade, filmar numa menina trans no banheiro, dentro do banheiro da escola, menina trans também menor de idade, e que, inclusive, está respondendo judicialmente por isso, né? Então, a gente vê que esse tipo de gente que gera essa cultura. O objetivo deles, para mim, é bastante óbvio. Eles querem criar um problema para depois se vender como a solução, então eles inventam esse problema. Porque, sério, gente, vamos procurar a notícia de mulheres sendo atacadas dentro do banheiro por uma pessoa trans e vejam quantas notícias vocês vão encontrar. Não vão encontrar, isso não acontece. Então, eles inventam um problema para depois se vender como solução. O problema é que não são só eles que vão se vender como solução. Vai ter caras como esse indivíduo aí que vão eles também querer ser a solução e vão fazer isso não tentando se candidatar a deputado, vão fazer isso agredindo a pessoa que ele acha que é trans. E é bem interessante tocar nesse ponto também do confundir com trans, porque é uma questão que sempre tem que ser levantada, né? Toda vez que vem alguém dizer, não, porque tem que proibir mulheres trans de usar o banheiro feminino. Ok, como que você vai fiscalizar isso? Me explica. Você vai fiscalizar isso com os documentos? A pessoa vai ter que mostrar o documento antes de entrar no banheiro? Tá, mas dá para mudar os documentos. Eu já mudei os meus. Vai fiscalizar olhando o genital da pessoa antes dela tentar entrar no banheiro? Tá, existe cirurgia para isso. Daqui a pouco vão tá querendo fazer cariótipo para ver os cromossomos da pessoa antes dela entrar no banheiro. Soluções para problemas que não existem, criando problemas que existem. Obrigado, Sofia, por trazer essas informações. A gente aguarda para saber mais sobre o julgamento desse homem que agrediu essa mulher no banheiro. Então, obrigado, Sofia, por trazer essas notícias. Esse foi o nosso plantão do Meteoro.